Fala galera do meu canal, Mestre das Máquinas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Mais um vídeo de ajuda, mais um vídeo de dica. Na verdade eu vou colocar para vocês aí um vídeo de uma aula, né? Estou gravando aula para o meu curso, vocês já aproveitam e dão uma olhada na minha metodologia, não é? Eu vou passar para vocês a questão desse motor, né? Como a gente descobrir qual é o comum do motor de uma máquina lavar, descobrir qual é o comum para ligar o motor direto e também vou ensinar já a instalar o capacitor no comum, tá bom? Porque vocês sabem que aqui nesse motor ele tem três fios, né? Três fios. Um deles é o comum, os dois que sobram do capacitor. Mas se a gente não souber descobrir o comum do motor, a gente não tem como ligar o motor direto. Essa situação acontece quando a máquina de lavar para de centrifugar ou para de lavar e você detectou que não tem problema em placa, não tem problema em chicote, não tem problema, né, no capacitor e nem na mecânica quando tá travada. Aí você quer testar para ver se o motor está bom, ok? Então confere aí mais uma aula do módulo aí, tá bom? Do meu curso, o Mestre das Máquinas. E eu já vou deixar o link aqui para vocês irem lá e dar uma olhada no meu curso, tá bom? Então o vídeo que tá vindo para vocês aí é de uma aula que está no meu curso, tá certo? Vem comigo e aproveita aí o vídeo que a gente não esconde nada. Então vamos lá, meus alunos. Aula prática aqui pra gente, né? O módulo aí é como descobrir o fio comum do motor, né, de máquina de lavar, né? Aí eu já vou colocar aí como descobrir o motor comum, instalar o capacitor corretamente na máquina de lavar, aqui no caso é no motor, o capacitor é instalado no motor, né? Você vê o capacitor lá do lado lá, mas o capacitor é instalado nos fios do motor. É ele que dá a partida, então, ali no motor, tudo bem? Tranquilo, né? E como descobrir o fio comum, como instalar o capacitor corretamente e como ligar o motor direto. Já vou fazer essas três etapas num vídeo só. Olha que coisa linda. Então, a gente vai aprender... professor, por que eu tenho que aprender isso? Olha, isso aqui você vai precisar muito. Isso aqui você vai precisar muito. Então, por que é que eu preciso aprender isso? Você chega na casa de um cliente ou você vai buscar uma lavadora de um cliente, né? O cliente aceitou o seu orçamento ali e a máquina não está centrifugando ou não está lavando. Mesmo você escutando o barulho do motor tentando partir. Aí beleza. Se você já viu que o motor está tentando partir, perdão, se você já... Minha mão está esmelada, aqui é mão na massa mesmo. Estou gravando na assistência para vocês, não é? Que são casos reais. Então, se a máquina de lavar, o motor está fazendo barulho, tentando partir, obviamente que o problema, você já descarta logo a fiação. O problema não é o chicote, certo? Se o motor faz o barulho é porque está chegando tensão por lá, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai testar logo o capacitor, né? Você já viu como é que se testa um capacitor, não é? Mas não custa nada eu mostrar novamente. Vamos colocar na escala de capacitância, vou colocar em 20 microfarads, vou mudar a posição aqui para capacitância, vou ligar o multiteste, capacitor aqui, a ponteira de um lado, ponteira do outro, né? Dá para vocês enxergarem bem aqui, ok, tranquilo, ponteira do lado, ponteira do outro. Olha lá, o capacitor de 12 microfarads está dando 11,2. O capacitor é ótimo, tá bom? Lembrando que as lavadoras trabalham com capacitores de 15 microfarads e de 12 micros também, ou 15 ou 12, tranquilo? Beleza. Então você testou o capacitor, aí você viu, peraí, não é a fiação, não é o capacitor, né? O capacitor tá bom, e também não é a placa. Professor, como assim, professor? Calma aí, como é que não é a placa? Olha, se o motor tá fazendo barulho, tentando partir, o problema não é na fiação, não é no capacitor e não é na placa, porque a placa está mandando tensão. Ali, afinal de contas, o motor só vai fazer o barulho se a placa mandar tensão. Professor, pode ser a mecânica? Pode sim ser a mecânica, mas digamos, você pegou uma máquina, você viu que não é placa, não é fiação, não é capacitor e não é mecânica. Você girou, o cesto está tranquilo, o agitador está tranquilo, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou testar o motor, vou ligar o motor direto para ver se é ele, tá bom? Então como é que eu faço para testar o motor direto sem saber que é ele? Então como é que eu faço para ligar o motor direto? Ligar o motor direto sem saber, para saber se o problema é no motor, né? Eu já peguei diversos casos que o problema era de fato o motor, certo? O capacitor estava bom, a placa estava boa, mandava tensão ali para o motor, não é? A fiação também estava boa, era o motor, o problema era o motor. Então como é que eu faço para saber se o problema é o motor?
certo? Depois desse vídeo eu vou gravar mais um vídeo com dicas do mestre das máquinas, tá bom? Essa aula aqui é como ligar o motor direto. Mas para ligar o motor direto, você precisa aprender a encontrar o fio comum. O motor ele tem aqui 3 fios, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem um fio branco, tem um fio amarelo e tem um fio vermelho, tá certo? Ó lá, tá bom? Fio branco, amarelo e vermelho, certo? Vou deixar o multiteste aqui. Para mim agora só serve essa parte aqui. Pronto. Fio branco, fio amarelo e fio vermelho. Eu preciso descobrir qual é o fio comum. Professor, me explica mais esse negócio aí. O que é fio comum? Por que eu preciso descobrir o fio comum? Olha, veja só. O fio comum é aquele fio que vai receber uma fase. É aquele fio que vai receber uma fase só para ele, tá bom? E ele vai ser conectado a os 2 fios. É um comum que vai alimentar as 2 rotações. Por que que é comum? O que é comum é aquilo que está em todo lugar, tá certo? Por exemplo, se eu colocar aqui 3 peças, digamos que eu coloque aqui, ó, vou simplificar para vocês, dar um exemplo. Aqui é uma peça, certo? Aqui é uma peça e aqui é outra. Olha só esse exemplo, entenda, para você descobrir o que é um fio comum. Aí aqui é uma peça, aqui é outra e aqui é outra. Aí aqui tem 2 fios conectados a essa peça, amarelo e preto. Aqui tem 2 fios conectados a essa peça, amarelo e laranja. Aqui tem 2 fios conectados a essa peça, amarelo e branco. Qual é o único fio que aparece em todas as peças aqui? É o amarelo. Amarelo e preto, amarelo e laranja, amarelo e branco. Esse fio que aparece em todos os lugares, ele é o comum. Ele é o comum, certo? Ele é o fio comum. Ele vai alimentar esse e vai alimentar o outro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Foi uma boa analogia, né? Pra gente aprender o que é comum, certo? Eu já aprendi o que é comum. Agora eu preciso encontrar esse comum. Agora, professor, eu já aprendi o que é fio comum. Agora, por que eu preciso encontrar o comum? Eu vou dizer porque você precisa encontrar um comum. Porque esse chicote aqui, quando você for ligar, esse chicote, um desses fios vai ter que ser ligado no comum, certo? No comum. Um desses fios aqui vai ter que ser ligado no comum do motor. E o outro fio? O outro fio vai alimentar um lado, para o motor girar para um lado, e para o outro lado, para o motor girar para o outro lado. Ao mesmo tempo, professor? Não, eu vou explicar isso agora na aula, tá bom? Então, entenda. Eu preciso encontrar um comum, porque um fio da energia vai direto para ele, para o comum. E o que é que eu vou precisar para ligar o motor direto e encontrar o comum? Você vai precisar de um chicote, certo? Um chicotinho desse, um chicote normal com 2 pontas de fios. Você vai precisar de um capacitor, certo? Tem que ter um capacitor, senão você não liga direto. Um capacitor. Você vai precisar de 2 conectores desses, ó, 2 conectores com um fio, que vai conectar no capacitor. Depois eu vou ensinar a fazer a instalação. O motor, obviamente, né? Vai precisar do multímetro, né? Do multiteste. E 2 alicates, tá bom? Tranquilo? Uma fitazinha isolante também é interessante. Ok, então vamos lá. Primeiro passo. Olha, eu quero ligar esse motor direto porque eu quero testar para ver se esse motor tá bom. Então o primeiro passo eu vou descobrir qual é o fio comum. Pronto, agora que vem os ensinamentos. Preste atenção. Para eu descobrir qual é o fio comum, primeira coisa eu tenho que colocar, ligar o multiteste e colocar aqui na escala de continuidade, certo? Essa escalinha que faz o bip, tá bom? Vou mudar aqui de capacitância para voltar ao normal. Escalinha que faz o bip. Qual é essa escala que faz o bip, professor? É essa, ó. Dá esse sinal de bip, tá bom? Sinal sonoro. Ok. Agora, professor, como é que eu faço para encontrar o comum? Veja, quando você colocar aqui, for testar esses fios, o comum é aquele que der de um fio para o outro a mesma leitura aqui de numerações ou praticamente a mesma, ou praticamente igual. Tipo, vamos lá, vamos começar, vou mostrar para vocês. Ó, eu vou colocar uma ponta de prova, essa vermelha, eu vou colocar aqui na branca, certo? Fiquem de olho no teste, tá bom? Uma na branca. Vou colocar a preta agora nessa amarela, veja, tem uma branca, uma amarela e uma vermelha. Vou colocar a preta na amarela, veja quanto é que vai dar lá, ó. Deu 17, certo? Deu 17. Agora eu vou tirar da preta e vou colocar na vermelha. Mas essa vermelha aqui, ó, essa ponteira vermelha, tá no fio branco, continua no branco. Então, do branco para o amarelo, deu 17. Agora, quanto é que vai dar do branco para o vermelho?
17 também. Do branco para o vermelho deu 17. Então eu já achei o comum. Tá certo? O comum quem é? É o branco. Tá bom? Eu vou começar de trás para frente, do vermelho para cá, para eu mostrar a diferença para vocês. Eu quero que isso fique bem compreendido, bem entendido para vocês. Então, ponteira vermelha eu vou colocar aqui no fio vermelho, ó, na entrada do fio vermelho, certo? E agora a ponteira preta eu vou colocar na entrada do fio amarelo. Vamos ver quanto é que vai dar. Olha, deu 33. Deu 33, tá bom? Agora eu vou continuar deixando essa ponteira vermelha no fio vermelho e vou colocar no branco. Ó, deu 17. Então não pode ser o vermelho o comum. Por quê? Porque do vermelho para o amarelo deu 33. E do vermelho para o branco deu 17. Não deu diferente? Deu. Então não é o vermelho. Agora vamos testar o amarelo. Botei no amarelo aqui, ó. A ponta vermelha no amarelo. Vou testar do amarelo para o vermelho. Deu 33, do amarelo para o vermelho. Agora do amarelo para o branco. Deu 17. Também não é o amarelo, porque deu diferente. Agora vamos testar o branco. O branco. O branco para o amarelo. Deu 17. Continuo no branco aqui. Do branco para o vermelho. Opa. Olha lá. Também deu 17. Professor, se desse 18 ou 19, poderia ser o comum também, viu? Porque ele é idêntico ou praticamente idêntico. Então eu descobri qual é o comum. A partir do momento que você descobriu qual é o comum, você marca ele. Já sei, o comum é o branco. Professor, se o comum é o branco, eu coloco um fio daquele chicote diretamente nele. Exatamente isso. Então o que é que a gente faz agora? Vamos pegar o alicatezinho aqui, certo? Ó, vamos pegar o outro aqui para a gente fazer uma abertura aqui, ó. Só uma abertura, certo? Abri. No que eu abri, o fio do chicote desligado, um dos fios do chicote desligado, eu já coloco no branco direto. Por quê? Porque o branco é o comum. Então é por isso que eu preciso encontrar o comum. É por esse motivo que eu preciso encontrar o comum. Professor, que legal. É exatamente isso. Aqui é conhecimento puro. É um curso, né? Melhor curso do Brasil. Então, ó, é para esse motivo que eu preciso encontrar o comum. Se eu não encontrar o comum, eu não vou fazer a ligação desse motor. E se eu fizer a ligação desse motor de qualquer forma, o motor vai explodir aqui, vai estourar, vai dar um curto. Você pode causar um acidente, inclusive. Então, novamente, para que eu preciso encontrar o fio comum? Eu preciso encontrar o fio comum para poder ligar aqui, ó. Para poder ligar aqui, ó. Tá certo? Um dos chicotes diretamente nele, tá bom? Eu preciso encontrar o comum, é para isso, para poder ligar. Ah, professor, eu quero ligar o chicote e logo nos fios aí, certo? Mas primeiro você tem que encontrar o fio comum, certo? O fio comum. Aí encontrei o fio comum. Encontrei o fio comum. O que é que eu faço agora? Coloca o fio comum. Já encontrou o fio comum? Aí agora você coloca ali o do chicote direto nele, tá bom? Do chicote direto nele. Beleza? Pronto, encontrei o comum, já coloquei o chicote direto nele. Então, beleza. Você conectou, eu achei o fio comum. Eu achei o comum do motor. O que é que eu faço agora? Uma das perninhas do meu chicote, eu instalo direto no comum. Beleza. E agora, professor, já fiz isso. Instalei diretamente no comum. Pego uma fitazinha isolante, né? Uma fitazinha isolante. Já isola esse comum aqui, ó. Essa parte aqui, nós já vencemos, tá bom? Já vencemos essa parte aqui, ó. Tranquilo? Já vencemos. O comum já tá lá instalado. Com essa outra perninha aqui, professor, eu faço o que com ela? Você vai aguardar essa outra perninha aqui. Se esse aqui é o comum, entenda. Se esse aqui é o comum, esses dois aqui motor vai girar sentido horário e o outro fio, motor sentido anti-horário. Beleza? Tranquilo? Pronto. E agora? Agora chegou a hora do capacitor. Né? Peguei o meu capacitorzinho, né? Coloco aqui, ó, o capacitor, esses conectores que eu mandei você fazer aí, ó. Um conector e mais outro conector do outro lado. Beleza? Beleza. Eu sabendo que aqui é sentido horário e sentido anti-horário, o meu capacitor vai ficar instalado nos dois fios que sobram. O comum eu não já venci? Venceu. Agora sobraram dois fios. Se sobraram dois fios e o capacitor tem dois fios, eu vou instalar os dois fios do capacitor nos dois fios que sobraram. Então vamos lá.
pegar o alicate aqui mais uma vez, fazer uma pequena aberturazinha aqui, ó, tá? Fazer uma pequena abertura aqui. Vou começar pelo fio vermelho aqui, ó. Certo? Fiz uma pequena abertura. Aí agora, professor, agora eu venho com uma ponta aqui do meu capacitor, tá certo? E boto aqui, ó, em um dos lados do fio, tá bom? E a outra, professor? A outra no outro fio que sobrou, certo? Fazer uma pequena abertura, fiz capacitor do outro lado do fio, tá? Do outro lado do fio. Do outro lado que sobrou, né? No outro fio que sobrou, perdão, no outro fio que sobrou, né? Beleza? Pronto. Então, falando com vocês a grosso modo, para a gente resumir a grosso modo, depois que nós aprendemos essa teoria todinha, como é que faz? O comum, o chicote é um no comum, e o outro que sobra do chicote é um para um fio, para ele girar para um lado, ou para o outro fio para ele girar para o outro lado, certo? Como é que eu faço isso? Para mostrar para vocês, que os alunos estão começando agora, certo? Para quem já entende do assunto, o que eu poderia fazer aqui agora? Eu já poderia ligar o chicote direto, né? Segurar o motor aqui, né? E fazer o seguinte, ó, dou um toque aqui, ele vai girar para um lado, certo? Se eu dou um toque nesse outro fio, ele tem que girar para o outro lado, tá bom? Mas para vocês que estão começando agora, eu sugiro vocês fazerem o seguinte, vocês que estão começando agora, né? Já pega esse fio aqui, ó, um dos lados, pega um dos lados, certo? Professor, eu quero fazer devagarzinho, que eu tô aprendendo agora. Muito bem. Já coloco o fio do outro lado. O que é que eu faço agora? Prática de segurança, eu vou isolar, vou deixar só um fio ali solto. Certo? Isolei. Pronto. Beleza. Meu compressor está instalado direto. Eu vou colocar uma isolantezinha ali também. Só por questões de segurança, tá bom? Para você aprender a fazer direitinho. Então, beleza, eu coloquei outra fita isolada. Agora entenda. Entenda. Esse chicote aqui está instalado, o capacitor está instalado no motor. Capacitor é instalado nos dois fios que não seja o comum, certo? Uma ponta desse fio aqui é instalado no comum, e a outra é instalada em um lado do fio. Então, quando eu ligar, o compressor ele vai girar para um dos lados. Por quê? Porque tem um fio aqui conectado no amarelo, certo? Eu desligo, descarrego o capacitor, tiro o fio do amarelo e coloco no vermelho. Aí o motor vai ter que girar do outro lado, certo? Acontecendo isso, está resolvido o problema. Acontecendo isso, o motor está bom. Então, sem mais delongas, segurei aqui o motor. Eu posso segurar ou não segurar. Se eu colocar uma borrachinha no chão, nem preciso. Tá bom? Vou ligar direto aqui, ó. Liguei. Ó lá. O motor tá girando, tá bom? Ó. O motor está girando sentido horário. Veja, um fio do chicote está ligado no comum, o outro fio do chicote está ligado no fio amarelo e faz com que o compressor gire para um lado. O capacitor está instalado nos dois fios que não é o comum, que é sentido horário e sentido anti-horário, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou desligar, certo? Desligar. Entendo o que eu vou fazer. Vou desligar com muita calma, certo? Vocês têm que ter muita calma agora. Vai pegar o capacitor, certo? Vocês que estão aprendendo agora, façam dessa forma. Peguei o capacitor, antes de eu tirar aquele fio, antes de eu desisolar ali, ó. Peguei o capacitor, tiro aqui o conector 1, tiro aqui o conector 2 e descarrego o capacitor. Certo? Pronto. Ó. Passei o alicate aqui, ó. Eu descarreguei o capacitor. Agora sim eu posso meter a mão ali com segurança. Professor, mas está desligado o compressor. Indiferente. Mesmo assim, o capacitor aqui, ele carrega aqui uma tensão, né, uma carga, e você pode sofrer uma descarga elétrica. Então, antes de você tirar o isolante ali para passar o fio para o outro lado, você descarrega o capacitor, perfeito? Descarreguei o capacitor,
Certo. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu não coloquei um fio do chicote no amarelo, foi. E ele não girou o sentido horário, girou. Agora eu vou tirar ele aqui desse amarelo, tá bom? Vou tirar desse amarelo aqui, certo? Deixa eu encontrar aqui essa isolante aqui. Encontrei. Tá. Olha o que eu vou fazer agora, certo? O capacitor ainda vai ser mantido no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu só vou tirar o chicote do amarelo, certo? O capacitor ainda está aqui no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deixa eu pegar um fiozinho melhor aqui. Ok. Então o capacitor ele vai continuar aqui, ó. Continua aqui no amarelo, onde estava, né? Continua no amarelo. Capacitor não vou remover. Vai continuar no amarelo. Ok. Aí eu faço o quê? Eu vou isolar novamente aqui. Tá? Vou isolar novamente. Capacitor ainda está no mesmo lugar. O que foi que mudou agora, professor? O que vai mudar agora é que esse aqui, ó, esse aqui, que estava instalado no amarelo, eu vou instalar ele agora no vermelho. Não é o que estava no comum, não. Entenda. O comum, depois que você instalou lá, você não mexe mais, tá certo, meu aluno? Agora, o outro que estava no amarelo, eu vou instalar no vermelho. Para quê? Para ver se o motor vai girar para o outro lado, para o sentido anti-horário agora, tá bom? Então, agora eu vou instalar no vermelho. Eu vou abrir outra flechazinha aqui na lateral. Aqui. Não, eu vou tirar esse isolante mesmo aqui. Vou tirar esse isolante. Aqui. Pronto. A única coisa que eu fiz foi ter tirado o outro lado do... Foi ter tirado o outro lado do chicote, que estava no amarelo. Foi tirado o amarelo e instalar no vermelho agora. Bom? Tirar esse isolantezinho aqui. Pronto. Então, a única coisa que eu fiz foi tirar o fio do amarelo e colocar no vermelho agora. Mas antes de eu pegar nesses fios aqui, eu descarreguei o capacitor. Descarreguei o capacitor, tá bom? Agora eu vou colocar a fitinha isolante para isolar, né? Fica bonitinho aqui. Pronto. E aqui o que eu faço? Reconecto aqui, ó, o capacitor. Certo? Deixa eu deixar aqui para ficar... Pronto. Reconecto aqui no capacitor. Vamos resumir aqui, vamos resumir. Comum continua lá, não mexi no comum. Vai continuar lá, certo? Esse fio marrom, ele estava no amarelo. E aí, o motor girou para um lado. Eu tirei do marrom agora e coloquei no vermelho. O motor vai ter que girar para o outro lado. Os capacitores ficam nos dois fios que não sejam o fio comum, certo? Então agora vamos lá, ligar. Olha lá, ó. O compressor agora está girando, ó, para lá, certo? Ó, tá girando para cá agora. Antes ele estava girando para cá, agora ele está girando para cá, ó. Ok? Tranquilo? Então essa foi mais uma aula aí do nosso curso, tá bom? A aula é como ligar, como encontrar o fio comum do motor. Aqui é aula para iniciante, aqui é para iniciante, né? Estamos no módulo como ligar o fio comum do motor, como instalar o capacitor no motor corretamente, né? E como descobrir se o motor está bom ou se o motor está ruim. Tem que girar com a mesma intensidade para um lado e para o outro, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.